Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Novamente aqui estamos no GRI Brasil 2021 e eu tenho o prazer de bater um papo com uma figura ímpar que eu acho muito legal, um cara que a gente acompanha, está sempre nas mídias sociais, é um fã de moto, de carro e por isso é muito bom a gente estar conversando com ele. Mas fora isso é um expert no mercado voltado para escritórios. Eu estou aqui com o Thiago Alves da Regus. Queria que o Thiago se apresentasse e falasse um pouquinho da Regus no mundo e aqui no Brasil. Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Meu nome é Thiago Alves, sou CEO da Regus e do Spaces do Brasil, na empresa de coworking. E olha só que interessante, gente, fazendo 26 anos de Brasil hoje. Opa! Então estamos comemorando aqui, né, já quase duas décadas e meia, né, de Brasil. A Regus e o Spaces, que fazem parte do Grupo IWG, o Grupo IWG que é uma empresa britânica listada na Bolsa de Londres, a única empresa desse segmento em uma bolsa, né, em todo o mundo, está presente em 123 países, são 3.600 unidades, uma operação em mais de 1.200 cidades, né, em todo o mundo. Então é uma operação muito grande, uma empresa aí bilionária, foi fundada há 30 anos atrás, com uma história muito interessante, vou contar rapidinho, né, o fundador da empresa, Mark Dixon, ele tinha como se fosse um food truck da época antiga, em frente a um café, e ele viu as pessoas se apertando no café para fazer reunião. Aí ele teve a ideia de vender o food truck, alugou o imóvel do lado e fez salas de reunião para que as pessoas que comprassem um café pudessem se reunir e vice-versa. Fez uma parceria com o café, ali nasceu o compartilhamento de espaço, ele inventou essa indústria de compartilhamento de espaço, coworking, né, escritório como serviço, e só cresceu. E o Brasil tem uma característica muito interessante, né? Foi o primeiro país overseas da Regus, ou seja, antes de entrar em Estados Unidos, ou ir mesmo para a Ásia, ir para a Oceania, ou a África, o Brasil foi o primeiro país a receber a primeira expansão fora da Europa, né? Então hoje a gente está comemorando 26 anos, com muito orgulho, né? E cada vez mais crescendo no mercado brasileiro. Que legal, Thiago, é muito legal ouvir você falar, né? Nós somos clientes do Spaces, então a gente sabe como é que funciona. A Brain tem a sua filial São Paulo em um coworking do Spaces, então a gente realmente gosta e sabe como é que é. E aí eu queria te perguntar, né, para a gente poder fazer esse bate-papo. Você está no meio do olho do furacão, né? Então eu tenho acompanhado você tem falado muito sobre o mercado durante a pandemia, como aconteceu, o que aconteceu, quais são as tendências, mas acima de tudo eu queria que você falasse como foi a tragédia, né, naquele 15, 18 de março, o que aconteceu ali, e como é que vocês vêm se reinventando, porque eu sei que vocês vêm se reinventando, né? Então, fora como o mercado vê esse retorno ao trabalho físico, ao trabalho presencial, como é que vocês vêm fazendo isso no dia a dia de vocês durante esses períodos de pandemia? Bom, você usou uma expressão que eu uso bastante nas palestras, que é estar no olho do furacão. Existem teorias que estar no meio do furacão você tem uma das visões mais claras do que acontece ao seu redor. E ainda não pega toda a tempestade. Exatamente, mas talvez trazendo para o nosso mercado. Bom, eu tive uma vantagem muito grande, Marcelo, durante esse período todo, trabalhar numa empresa global e ter visto acontecer com outros países antes de chegar no Brasil. Então, quando lá você até usou bem, acho que foi 18 de março, né, 16, 18 de março, coisa assim, foi declarado primeira quarentena aqui em São Paulo, eu já tinha a receita do bolo, porque a Itália já tinha passado por isso, a França, a Inglaterra, a China. E eu tenho essa oportunidade de troca com os meus colegas. Então, olha, o pessoal falava, cara, isso não dura 15 dias, isso vai levar muito tempo, os clientes não vão ter acesso, você precisa se planejar, você precisa já ter esse movimento com os proprietários, entender os custos, etc e tal, antecipar possíveis demissões. Então, quando chegou 16 de março, o meu plano estava pronto. Então, isso foi uma vantagem muito grande. E essa vantagem se mostrou competitiva porque ao longo de 2020 a gente viu que o mercado passou por um turbilhão gigantesco, né? Imóveis sendo fechados, convenhamos, né? O escritório foi demonizado. Talvez antes mesmo de qualquer apuração técnica sobre o nível de contaminação que poderia existir no escritório, o escritório foi demonizado, assim como vários outros setores foram demonizados. Mas a gente percebeu que aquilo tinha uma data de fim. Então, assim, foi um impacto lógico, afinal de contas, se meus clientes não podem acessar, logo eu não consigo, né, entregar o meu produto. Se eu não entrego o meu produto, que é um produto flexível, de curto prazo, a gente teve um impacto no faturamento, no Brasil e no mundo, com certeza.
Só que foi uma recuperação no ano passado muito em U. Eu tive uma queda durante aqueles 3 primeiros meses, implementei meu plano de contingência, negociei com vários proprietários, fechei unidades que proprietários não quiseram negociar, por exemplo. Ah, não, isso aqui vai durar 15 dias. Eu chegava, cara, eu estou preparado para isso durar 2 anos. Não, imagina, vocês estão doidos. Olha, se eu não tiver uma negociação de 2 anos, eu não saio daqui. Ah, então não vamos fazer, então não vamos fazer. E pasmem, né? Infelizmente a gente estava certo, o negócio durou 2 anos mesmo, está durando 2 anos. Mas a gente teve muito sucesso. Eu diria que 90% das negociações com provedores, com parceiros, a gente teve sucesso. Isso nos permitiu posicionar o negócio de maneira muito mais estratégica para os clientes. Teve aquele primeiro ensaio de volta o ano passado, onde se falava muito em empresas devolvendo o espaço grande e vão ficar com o espaço menor. Ainda não tinha. O que esse espaço menor vai ser? Ninguém sabia. Para quanto tempo ela vai precisar? Ninguém sabia. A gente sentiu uma pequena recuperação no segundo semestre de 2020. Aí veio os lockdowns, né? Os lockdowns do final do ano passado, os lockdowns do começo desse ano, né? Não chegou a ser lockdown completo, mas fases vermelhas, etc. e tal. Isso impactou muito. Então, é o que eu brinco assim, a curva começou como um U, ela virou um W no meio do caminho. Só que aí surgiu uma palavrinha mágica, chamada trabalho híbrido, onde grandes empresas, ou mesmo pequenas empresas, começaram a perceber que nem tudo é ruim no home office, mas nem tudo é bom no home office. Nem todo escritório tem que estar lá todo dia, todo mundo, nem todo mundo precisa necessariamente nunca aparecer no escritório. Então, de repente, o trabalho híbrido virou o novo normal para grandes empresas, pequenas empresas. E nada melhor para o trabalho híbrido do que espaço flexível. Então, o que era talvez um desafio virou o nosso maior aliado. Virou uma oportunidade. Super oportunidade. Para você ter uma ideia, eu já operei nos últimos 4 meses em níveis maiores do que o pré-pandemia. De venda, de ocupação, ainda não de preço. Por que ainda não de preço? Porque o mercado imobiliário como um todo sentiu o impacto de preço. Seja porque a gente teve um componente totalmente fora da realidade chamado IGPM, que ninguém previa, né? O mercado imobiliário não sabia lidar com esse GPM alto desse jeito, seja também porque a gente teve uma alta vacância imobiliária não contabilizada. É a chamada ocupação fantasma, né? Perfeito. O cara estava pagando aluguel, ele tinha um incentivo para não pagar aluguel na pandemia, o imóvel estava ocupado, mas não estava, mas não tinha receita de serviço, pagava condomínio, mas não pagava. Então, essa ocupação fantasma, ela azedou a sopa durante um tempo, porque ninguém sabia para onde estava indo. Mas grandes empresas tomaram a decisão. No final do ano passado, falou, olha, eu não vou ficar pagando escritório à toa, então eu vou devolver e na hora que for voltar eu vejo o que eu vou fazer. E essa hora que foi voltar, o vejo o que eu vou fazer, o escritório flexível passou a ser a primeira opção. Então é muito legal, porque grandes empresas que talvez não estariam considerando o coworking no passado, hoje coworking é a primeira opção. Por exemplo, Petrobras. Se você falasse para mim que a Petrobras ia fazer um edital para contratar serviço de coworking, ao qual a gente ganhou uma informação pública, e que hoje a Petrobras é um grande cliente de coworking, talvez 2 anos atrás falaria não. Perfeito. Né? Então, isso é muito interessante. Esse movimento novo de mindset das empresas, esse movimento novo do empreendedor que está em casa, que viu que o home office funciona até certa parte. O paulistano médio mora em 49 metros quadrados. Não tem como a gente assumir que o cara tem 49 metros quadrados, o quarto, a sala, ainda tem um escritório, a cozinha. Não tem estrutura para trabalhar de casa correta. E lembrem-se que a gente estava debaixo de uma MP, uma medida provisória que regulamentou o home office temporariamente. Perfeito. Mas o home office não existe na legislação. Existe MP de urgência, inclusive. Exato. Você tem o teletrabalho, que é um funcionário que não está lotado no escritório e que não pode frequentar o escritório todos os dias. Perfeito. E você tem o funcionário de escritório, que não pode trabalhar de casa todos os dias. O home office não existe. Ele não está regulamentado agora, a MP já não está mais valendo. Então o que acontece? As empresas viram que o cara ficar em casa, ela é responsável pelo PCMSO da casa, ela é responsável pela saúde ocupacional do funcionário. Aí, de repente, uma nova palavrinha que surgiu, todo mundo começou a falar, saúde mental. Pô, as pessoas estão em casa, não estão cuidando da sua saúde mental. Porque nós somos condicionados a escritório, foco, casa, relaxo. De repente, na minha casa eu tenho que relaxar e ter foco, trabalhar. Isso trouxe estresse para a vida de muita gente. Tem gente que, inclusive, perdeu a casinha mesmo. Trabalhava 14 horas, se perdia, não sabia o que estava acontecendo. Eu vi casos. O horário comercial desapareceu. E você sabe que teve um movimento interessante? O ano passado eu falava muito disso. As pessoas acham que trabalham melhor de casa, ou que são mais produtivos de casa. Ela trabalha mais em casa, porque como ela não desloca, ela já acorda e trabalha. Ela não faz uma hora de almoço, ela vai até tarde porque não tem deslocamento. Ela acaba trabalhando mais mesmo em casa. Então é lógico que você vai ser mais produtivo se você trabalhar mais. Só que isso tem um preço caro, e o preço é a estafa, o preço é
as empresas com dificuldade de reter talento, a perda de cultura das empresas. Então, e todos esses fatores juntos, somado a essa crise imobiliária, onde muita empresa devolveu laje e agora começou a voltar, tracionou o mercado de coworking na lua nos últimos meses. Para a gente foi bom porque, como eu fechei algumas unidades durante a pandemia e abri outras, eu dei preferência para abrir unidades em bairros residenciais ou em zonas suburbanas. Por quê? Porque a gente já tinha lido o movimento de que as pessoas não vão voltar mais a ficar 1 a 2 horas em transporte público todos os dias. Então a gente correu, por exemplo, abriu a Lapa no meio da pandemia, pegamos Ipanema de um concorrente que quebrou lá no Rio de Janeiro para botar um coworking no meio de uma zona residencial, né? Expandimos Alphaville, e por aí vai, São Bernardo. E eu ouvi você falando isso no GRI Escritórios, inclusive com players de grandes empresas falando exatamente isso. Que eles estavam indo para o coworking porque o cara se deslocava Menos. 20 minutos. Exato. Ao invés de 1h30, 2 horas. Eu ia até sugerir para a audiência, tem um conceito bem legal que chama 15-minute city, a cidade de 15 minutos, que é o futuro da humanidade, né? Que é o hub, né? Aquilo que tá todo mundo... É onde a sociedade vai ter que estar para ser sustentável. Não só meio ambiente, mas sustentável como sociedade. Deslocar-se 15 minutos para ir no supermercado, ou para ir para o trabalho, ou para ir para uma área de lazer. E hoje, quando a gente pega as grandes cidades brasileiras, é o contrário. É o contrário. Então, isso está fomentando o desenvolvimento regional, os coworkings estão acompanhando isso. Se você me perguntasse 2 anos atrás, Thiago, coloca uma unidade no meio da Lapa, talvez eu falaria, não, cara, a oportunidade está aqui, Vila Olímpia, Faria Lima. E hoje não, hoje eu falo, cara, além de Lapa, eu quero Zona Norte, eu quero Zona Leste, eu quero Guarulhos, sabe? E você falou ABC, inclusive, São Bernardo. ABC, a gente tem São Bernardo, abrimos no meio da pandemia. Então, olha que mudança de mindset. Isso vai perdurar. Só que aí tem a pergunta, mas Thiago, e os escritórios os escritórios matriz, vão continuar existindo? Vão. Agora, existe um famoso, o americano gosta muito da palavra repurpose, né? Um repropósito do escritório. O escritório precisa ser reinventado. Se é difícil para o cara que está em casa ou no trabalho híbrido eu fomentar cultura, o escritório tem que ser um lugar onde eu fomente cultura. Se é difícil no trabalho remoto eu fomentar jogo de equipe, colaborativo, o escritório central tem que fomentar a colaboração, ele tem que alimentar a cooperação entre as pessoas. Então, os escritórios matrizes agora vão passar por uma reinvenção para que seja esse ponto de encontro, onde as pessoas têm a oportunidade de troca, de networking, de encontrar um chefe e vencer a famosa síndrome do Forto. Não sei se você ouviu falar. É o Fear of Returning to the Office, né? O medo de voltar ao escritório. Por que as pessoas tinham medo de voltar para o escritório? Não é só a questão da pandemia, não, da segurança física, né, sanitária. É, muitas vezes, o medo de voltar a ter interação social, porque você no virtual, você não é medido pela roupa que você veste, pela hora que você chega, pela sua postura, pela sua linguagem corporal. A forma como você reage à crítica é totalmente diferente no virtual do presencial. Perfeito. Tem gente que talvez entrou no mercado de trabalho nisso e não sabe como é experimentar uma cultura de empresa. Então, tem tantos fatores hoje corroborando para que escritórios matrizes sejam reinventados e escritórios funcionais sejam pulverizados, como a palavra diz, funcional, ou seja, para que a pessoa precise, e temáticos, criar temas, por que não? Por que a equipe do marketing tem que estar no mesmo escritório que o pessoal do financeiro? Perfeito. São necessidades totalmente diferentes. Ah, Thiago, tem que ter a integração? Tem, mas é para isso que o escritório matriz serve. Para trazer aquela integração pontual. Então, no dia a dia, ali no funcional, não precisa. Elas precisam... O financeiro precisa de muito mais potência de processamento, o financeiro precisa de muito mais foco, o pessoal do marketing precisa de um ambiente mais criativo, precisa de um negócio mais expansivo, área de eventos. Então, na hora que eu começo a olhar para as equipes como squad, então, squad é startup, mas se eu olhar para a minha empresa como várias startups, você começa a ver que são necessidades diferentes. E é isso que grandes empresas têm feito. Olha que engraçado. 2019 era comum uma empresa grande chegar para a gente e falar, eu quero escritório para 100 pessoas na Faria Lima. Hoje, o mais comum eu preciso de 10 escritórios para 10 pessoas, aonde você tem, e eu vou te falar quais pessoas sentam em cada escritório, que ele vai pegar por onde a pessoa mora. Perfeito. E que tipo de equipe ele monta em cada uma dessas células. Thiago, nesse escritório híbrido que você está falando, que é muito interessante, nos 5 dias da semana útil, vamos falar assim, você tem 2 pessoas que usam o mesmo posto? Então, por exemplo, 2 dias usa um, os outros 2 usam o outro e assim por diante? Exato, porque, por exemplo, isso é um legado interessante, porque a gente já vinha nessa vibe de open space, de rotatividade, perfeito, mas tinha um cara que queria a mesa para chamar de sua, botar a foto, né, o imã de geladeira, né?
Isso mudou. Isso mudou. Empresas hoje estão olhando o espaço de maneira totalmente flex rotativa. Estações de trabalho que sejam multifuncionais, menos áreas compartilhadas, assim, até pela questão de Covid ainda, né? Ainda é uma coisa que nos assombra. Então, você não vai encontrar, por exemplo, aqueles sofazões, onde cada... Não, isso não tem sido a tendência hoje em dia. Mas estações de trabalho flex, isso com certeza, tá? Até porque, como as pessoas vão fazer um híbrido, elas vão se deslocar com menos coisa. Então, quem não tinha notebook, passou a ter notebook. Perfeito. Quem não estava acostumado a trabalhar do celular, aprendeu a trabalhar do celular. Então, as pessoas hoje necessitam de menos espaço. Só que a gente não pode ainda aglomerar. Então, não dá para colocar em 100 metros quadrados 50 pessoas. Entendeu? 100 metros quadrados, a gente vai ter ali 30 pessoas. Mas essa demanda está mudando. Uma coisa que a gente reinventou, olha que legal isso, trazer esse case, porque foi muito interessante. Durante a pandemia, a gente pensou, precisamos digitalizar o nosso produto também. A gente já tinha um escritório virtual, que é as empresas colocar um endereço no coworking e tal. Isso aí bombou na pandemia, porque quem foi para casa, mas ainda precisou manter uma estrutura para funcionar, contratou o digital. Esse produto tracionou 30%, 40% a mais. Só que a gente pensou, cara, vamos lançar um escritório como benefício? O que é isso? Igual as empresas dão um vale-refeição, por que ela não pode dar um vale-escritório? E o cara vai quando ele achar que tem que ir. Perfeito. Fizemos um tryout, né, um teste com alguns clientes, foi um sucesso, aí nasce esse produto no Brasil, escritório como benefício, depois ganhou um nome gringo mais chique, chama Workplace on Demand, ou seja, espaço sob demanda, onde as empresas, é um produto B2B, onde empresas nos contratam e falam, olha, eu tenho 1000 funcionários, eu quero entregar esse benefício para todo mundo. E é uma continha de bar, ele só paga o uso. Então ele chega no final do mês e eu falo para ele, olha, você usou tantas diárias de escritório, tantas diárias de sala de reunião, tanto isso, tá aqui. E ele pode limitar. Eu quero que fulano use isso, olha aquilo. Isso deu liberdade para ele, porque muitas pessoas que resolveram ficar em casa ainda têm uma necessidade de uma sala de reunião, ainda tem a necessidade de uma sala privativa para fazer um call, para fazer uma ligação, fazer uma reunião, ou para fazer um projeto. E isso foi uma reinvenção muito legal. Esse produto hoje já representa em torno de 2% das nossas vendas. Pensa, é um produto novo. Sim. Do nada nasceu 2% das minhas vendas. Escritório virtual, que já representava antes 20% das vendas, hoje representa quase 30% das vendas. Então, a digitalização chegou também no coworking, mas, assim como, né, o mercado imobiliário como um todo, o Brasil ainda é carente de escritório. Se a economia voltar a crescer a 2%, 3% ao ano, a gente não tem escritório para todo mundo. E ainda se requalificar vai ficar menos ainda. Exato. E assim, hoje a gente fala de imóvel híbrido, a gente não falava do passado, residencial com comercial. Conforme avança o híbrido, diminui a quantidade de imóveis comerciais que a gente tem. Então, escritório vai ficar escasso. E aí é onde o coworking entra flexibilizando, sendo um pulmão para os escritórios. O coworking não é inimigo do escritório tradicional. Ele é amigo, ele é o pulmão. Porque o cliente que vem para o coworking, ele cresce. E quando ele cresce, ele vai para o escritório tradicional. Só que muitas vezes ele leva um legado daqui, de flexibilidade, um legado de interação, de networking, de fomentar a inovação. E isso é muito legal. Se você visitar uma startup que já não é mais startup, mas você visitar grandes empresas que foram startups e que hoje já são grandes empresas consolidadas, ela parece um grande coworking. Você vai na sede da Nubank, da 99, o que você vai encontrar lá? Um grande coworking, mas é a sede de uma empresa. Mas por quê? Essas empresas começaram em coworking, elas nasceram, cresceram ali. Vem com esse mindset. Vem com esse mindset colaborativo. E isso é muito legal. Então, esse legado a gente não perde. Mas com certeza tem demandas novas por aí. Eu acho que esses temas, né, esses coworkings temáticos vão ser uma tendência daqui para frente. A gente vai ouvir falar de coworking para advogado, coworking para médico. É legal. Coworking, que by the way já é uma palavra aportuguesada. Então você pode usar para definir qualquer coisa de espaço compartilhado hoje, o termo coworking, né? E a gente vai ver também muita demanda daqui para frente dessa questão que eu falei de trabalhar na nuvem. Então, assim, hoje eu quero trabalhar de casa, amanhã eu quero trabalhar num café, depois de amanhã no escritório, depois de amanhã eu quero tirar férias na Bahia e quero trabalhar na Bahia. Então, o trabalho deixa de ser da onde eu preciso estar porque o meu chefe quer que eu esteja e passa a ser onde eu preciso estar porque eu tenho que estar lá para ser produtivo. É totalmente diferente a conversa. E gosto muito do que você fala, porque vai muito de encontro do que a gente vem falando bastante. Nós falamos sobre saúde mental. Esse cara pode querer ir para o escritório. Eu tive 13 colaboradores da Brain que durante a pandemia telefonaram e falaram, eu preciso voltar para o escritório. Eu não tenho condição mais de ficar em casa, não gostei, não é meu perfil, não dá.
não estou me relacionando bem com a minha esposa, eu preciso de alguma coisa. Então, esse tipo de coisa que eu acho que traz essa flexibilidade, sim, o benefício da pandemia, do que nós passamos na pandemia. Essa flexibilidade é interessante. E aí vai de encontro com o que você está falando do coworking. Exato. E assim, foram tantos casos de home office, eu apelidei carinhosamente de hell office para algumas empresas. Mas, na verdade, foi um home forced. O que é isso? As pessoas foram forçadas a ficar em casa. Não é que as empresas tinham política de trabalho flexível. Não tinham. Trocou pneu com o carro andando. Exato. Então, assim, o funcionário está trabalhando em casa, ele caiu e quebrou a perna. É um acidente do trabalho ou não é? Ninguém sabe responder isso hoje. Porque existe já jurisprudência de pessoas que processaram os seus contratantes durante a pandemia e ganharam. Sim. Assim como tem os que perderam. Se eu te falar assim, de quem é a responsabilidade por pagar a internet, a energia elétrica e o espaço de trabalho que está em casa? É da empresa e do funcionário. Entendeu? É justo eu diminuir o salário de quem está em casa, sim ou não? Aquele colaborador que não quer voltar para o escritório, é justo ele ganhar menos do que vai para o escritório? Então, olha quantas perguntas estão no ar hoje e, sinceramente, dada a nossa legislação no Brasil e dado ainda a necessidade que o Brasil tem de empreendedorismo coletivo, de intraempreendedorismo, que as pessoas precisam empreender dentro das empresas, hoje, se eu estivesse sentado à frente de uma grande corporação que está tomando essa decisão, volta ou não para o escritório, a decisão estaria tomada, entendeu? Volto de maneira híbrida, agrego o valor dos dois lados, reduzo os meus custos e, ao mesmo tempo, não deixo a minha cultura morrer. Não deixo a minha empresa ser impactada, porque, mais uma vez, trabalho flexível não é só localização flexível, é jornada, horário flexível, remuneração flexível e gestão por performance. Se eu não faço a gestão por KPIs, por indicadores-chave de performance, eu não posso cobrar do lado de cá o trabalho híbrido. Então, assim, olha, Marcelo, você tem que vir com a sua, no teu horário, com o teu uniforme. Não, mas eu sou moderno, é flexível. Você entendeu? Você pode entrar no horário que você quiser, desde que seja antes das 8 ou sair depois das 6. Não é flexível. Assim, não, você tem que trabalhar de segunda a sexta. Você está sendo... Então tem que tomar cuidado, porque trabalho flexível as pessoas acham que é só casa ou escritório. Não é. Tem uma série de componentes para você que realmente seja. Então tem muita empresa também que fala de ESG e ESG de palco, né? Eu sou amigo do meio ambiente, mas no papel, porque os executivos andam a carro a gasolina poluindo o meio ambiente. Eu sou uma empresa social, diversa, mais ou menos, né? Porque a pessoa, eu estou forçando que aquele que não tem estrutura em casa, trabalhe de casa. E estou forçando ele a trabalhar em condições muitas vezes subhumanas. O cara ficar o dia inteiro trabalhando na mesa da sala, sem uma cadeira adequada, sem regras de ergonomia, é considerado condição subhumana. Entendeu? A nossa legislação interpreta dessa forma. Então, é muitos porquês. Então, se eu sou empresário, eu prefiro não responder o porquê. Eu prefiro falar, é assim que tem que ser feito, garantir que funcione, agregar valor na ponta e agregar valor na sua empresa. Tiago, perfeito. Acho que a ideia era essa, era passar bastante desse cenário. Você é conciso, você sabe o que você está falando, então... Era a nossa ideia realmente esse bate-papo, falar um pouco sobre isso. Eu acho que é um assunto que traz medo. Eu vejo empresas com medo. Né? Você falou muito interessante do medo do retorno ao escritório, mas a empresa tem medo dessa relação ainda. Exatamente porque tem uma sombra de toda a nossa legislação trabalhista, de tudo isso ainda acontecendo. Só para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho... dessa parte mais híbrida, o que você imagina no Brasil para os próximos 2 anos, vamos dizer assim. Você acha que isso vai ser a tendência que vai se perpetuar ou ainda é tendência? A gente não viu o final da pandemia e aí com o final da pandemia a gente deve ter algo mais nítido desse mercado. Bom, a gente vai entrar em 2 anos ainda de muita discussão em torno de modelos de trabalho híbrido, quantidade de dias que as pessoas vão ou não para o escritório, se é anywhere office, ou seja, eu trabalho de qualquer lugar, ou se é multi-day office, se eu vou alguns dias para aquele mesmo escritório. Então vai ter muita discussão nesse sentido. E vai ter uma discussão pesada agora de volta aos trabalhos de vacinados, não vacinados, quem volta, quanto volta, se essa vacina é anual, não é, passaporte da vacina, isso influencia nos escritórios. Tem muita empresa esperando para tomar decisão. Então, último trimestre de 2021 é um trimestre de muitas dúvidas no ar das grandes empresas, mas já é um trimestre de retomada. Eu estou sentindo isso no coworking, eu já vejo a minha demanda operar em alta. Eu acho que 2022 é um ano de consolidação dessa tendência,
E a partir de 2023 é um ano de crescimento forte em cima dessa tendência. Todo mundo que tiver um imóvel vazio hoje vai pensar, cara, eu preciso agregar valor no meu imóvel. Como é que eu faço para agregar valor de maneira diferente? Ah, põe um coworking, não põe, eu monto sozinho, não monto. Então, por exemplo, eu trouxe modelo de franquia para o Brasil. Eu não tinha, eu trouxe em 2021. E já vendi várias franquias para proprietários de imóveis que querem diferenciar seu prédio. Se você me perguntasse isso, talvez era a minha tendência para o ano que vem. Ela antecipou. Agora, o que não muda? As pessoas vão ter jornadas de trabalho muito mais flexível. As empresas precisam agregar valor além do salário. E esse valor além do salário, com certeza, é a demanda para os próximos anos. Então, eu acho que algumas tendências de 2030 se anteciparam. Em 2030, 1/3 dos imóveis vão ser flexíveis de alguma forma, operado por players como a gente, pelo proprietário, pela própria empresa ocupante. Eu acho que isso aí já antecipou. Isso aí a gente está falando em 2025. Né? Então, o Brasil vai ver isso acontecer. Eu acho que vai ter uma flexibilização na lei do inquilinato. A lei do inquilinato, a gente percebeu nessa crise toda que ela é engessada, travada. Eu acho que vai ter um nascimento de índices de aluguel. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão pensando, coloco o dinheiro aonde? Invisto imobilizado ou mantenho o meu dinheiro para investir no meu negócio e alugo alguém que já tem um negócio pronto? É a nova economia. Né? Tenho certeza que se alguém que está nos ouvindo vai comprar um carro hoje, eu vou fazer a conta. Vou andar de aplicativo ou comprar um carro. É a mesma coisa para o escritório. É a mesma coisa para casa. Sim. Né? Então, essas são as tendências para os próximos 2 anos. Tiago, só tenho que te agradecer, né, pela oportunidade. Bate-papo com você é sempre bom. Não falamos de Ducati, não falamos de Audi. Yes, consegui passar mesmo. Mas é sempre bom bater o papo com você, é sempre muito legal. Queria agradecer pela sua disponibilidade e queria realmente falar que a Regus tem os spaces, tem vários coworks que vocês podem procurar, está no Brasil inteiro, está no mundo inteiro. Né? Nós temos um plano, por exemplo, com a Regus, que eu posso usar em outras localidades do mundo, então acho isso muito legal. Então, quem tiver a procura, vá, procure-os, que vocês vão fazer, além de tudo, não um ótimo negócio, mas sim algo que realmente pode trazer um benefício para as pessoas que utilizam. Tá? Tiagão, muito obrigado. Obrigado aí. Obrigado, um grande abraço. Obrigado a todos, a nossa audiência, por mais um Conversa de Mercado com a Brain. E, numa próxima oportunidade, voltaremos aqui do Brasil GRI em 2021 para falar com vocês. Até mais, um forte abraço.